Olá, meus amores. Bom dia, tudo bem? Vamos lá, mais uma live dessa jornada da consciência. Aguardando aqui a Dani entrar. E hoje vamos falar um tema muito importante. Oi, Elizabeth, tudo bem, meu amor? Oi, Dani, chegou. Hoje nós vamos falar um tema muito importante. O medo te paralisa? Contem pra gente. Bom, eu sou Ana Paula Santana, sou terapeuta facilitadora de consciência e estou aqui nessa jornada da consciência junto com a Dani, maravilhosa. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor. Tudo bom? Tudo ótimo. Então tá bom. Bom dia, Beth maravilhosa. Gente, pergunta: Hum, o medo te paralisa, Ana? o medo não me paralisa mais. E você? O medo te Não paralisa? mais. Mas você sabia que durante muito tempo eu achava que o medo era algo normal na nossa vida? Até quando eu comecei a estudar mais sobre consciência, sobre o nosso cérebro, sobre a nossa mente. E aí, juntamente com todas as ferramentas de Access, eu descobri que, para mim, no meu interessante ponto de vista, o medo, ele é uma distração. Ele é algo que implantam na gente para que a gente não dê o próximo passo daquilo que a gente sabe que vai ser totalmente disruptivo na nossa vida. E para você, o que é o medo? Uau. A Elizabeth colocou aqui que ela estava vendo um vídeo dela com essa Caraca, pergunta. Olha só, poxa vida. Você sabe que eu até separei aqui, tem um livro, você já leu esse livro? mais esperto que o diabo. Opa, várias vezes. E esse livro, ele é incrível, ele trata justamente do medo, Sim. o tema dele. E aí aqui, bem na primeira página, aqui antes de começar o livro, esse livro é do Napoleão Hill. Ele fala assim: o medo é uma ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesma é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. Gente, eu acho esse livro incrível. Assim, a Elizabeth colocou aqui o que está certo sobre isso. Pois é, o que está certo sobre isso? Sobre esse medo. O medo, ele não é de todo um ruim. A gente só não pode deixar que ele paralise a gente. Porque, por exemplo, Dani, quando a gente tem o medo de... Você não vai atravessar a rua sem olhar, sem ver se o farol Sim, fechou, se está passando um carro. Então, este medo, ele é importante. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Vou ver se tem um carro, se eu já posso passar. Agora, e o medo que paralisa você num todo? Por exemplo, um medo de dirigir. é. O quanto que as Entende? pessoas colocam o medo como relevante e param a sua vida. Exatamente. Tem uma ideia, tem uma criação e vem aquele rompante assim de felicidade. Você fala, nossa, olha, eu vou criar isso. E aí daqui a pouco começa aqui, né? A vozinha do medo. Ah, mas não vai dar certo. Ah, mas vão te julgar. Ah, mas isso e aquilo. E aí o medo começa a se instalar e aí você não sai do lugar. Esse é o Sim, medo que paralisa. é verdade. E aí a gente tem tanto medo de dar certo que a gente continua dando errado. Porque é assim que a gente sabe viver. Porque a nossa mente, ela também mente. Então a nossa mente, ela também tem medo de fazer diferente. Porque o nosso cérebro, ele quer gastar o mínimo de energia. Porque ele já sustenta o corpo inteiro. Então, se todo dia eu ficar buscando algo novo, ele vai trazer para a gente sentimentos e emoções do nosso passado, ou até da egrégora que a gente faz parte, para falar a verdade. Isso é seu? Ó, é aquela vozinha que a Ana falou.
não vai por esse caminho não, continua por esse aqui, que é o modo automático, porque assim eu continuo descansando. Então, como seria a gente reconhecer que se a gente der mais relevância para o medo sempre vai ganhar. Como diz o livro, né, Ana? Exatamente. Estava aqui convidando o pessoal para lá. Enviando aviãozinho. É exatamente isso. Então, por muito tempo, é porque a gente já cresce instalando o medo. As pessoas já vão colocando, não, isso não pode. E vai aumentando o medo em tudo na nossa vida. Só que até que ponto todo esse medo, né? Porque o medo é uma mentira. É algo que não aconteceu. Então, eu já fiquei muito tempo paralisada pelo medo. Só que hoje em dia não mais. O que mudou em mim? Aumentei a autoconfiança. Passei a me escutar. Passei a falar, ok, tô com medo, vai com medo mesmo. O que de pior pode acontecer? Não é mesmo? Sim, é isso mesmo. E quando a gente começa a não colocar o medo como algo relevante na nossa vida, é quando realmente a gente dá o que muitas pessoas chamam de saltos quânticos. É onde realmente a gente a gente muda um patamar, porque a gente não permite mais que isso nos paralise. Então tá, se eu vou com medo mesmo, então eu vou fazer acontecer. Eu vou ser uma escolha diária, eu vou estar em congruência comigo. Eu tô acordando com uma voz estranha, mas tô aqui falando com vocês. E ok. Agora, se eu já começar a ficar pensando no que pode acontecer, do que não vai acontecer, por conta de um medo, porque ele se torna mais relevante. Olá, Rose, bom dia. A gente para, a gente perde o sentido, a gente se distrai. E aí, para a gente voltar de novo naquele mesmo ritmo, a gente perde tempo, a gente perde energia. Então, assim, como seria você hoje não mais permitir que o medo te paralisasse? Eu conheço pessoas que têm medo até de sair sozinha, sabe? Então, não consegue ir ao supermercado sozinha. Porque precisa, depende, a gente vai criando ali uma dependência emocional. Sim. E como que a gente pode sair dessa esfera do medo, Dani? Olha, vamos lá. Primeiro, para mim, você precisa reconhecer quais são os gatilhos. E para mim, Aninha, muitas questões do medo, tipo do medo de sair sozinha, por exemplo, é porque as pessoas têm medo de ser julgada. Porque nós fomos colocados numa sociedade onde a mulher ela tem que ser, entre aspas, dependente do homem. Então a mulher só pode sair se ela estiver acompanhada. Se ela estiver com o seu companheiro, com a sua amiga, com a sua mãe, com o seu pai. E aí, como que você sozinha vai jantar num restaurante chique? Quantas pessoas? Uma. Oi? Uma? Isso teoricamente não é normal. Mas o que é normal? Então, quando você começa a se respeitar, quando você começa a entender quais são os gatilhos que hoje estão te paralisando, você começa a sair do medo. Você vai com medo mesmo. Você fala, não, hoje eu escolho diferente. São as minhas escolhas que fazem com que eu quebre essa minha relação, essa minha relevância com o medo. E a partir daí, na minha opinião, eu começo a dar um próximo passo. Exatamente. E para você, Aninha, como que é? Olha, hoje é o que eu falei anteriormente, assim, eu tô com medo. Tá, medo do quê? E que de pior pode acontecer se eu avançar, por exemplo? Eu fico pensando assim, tenho várias clientes, enfim, várias pessoas que eu conheço, por exemplo, que falam assim, eu tenho medo de vir aqui para a internet, de me expor, de abrir uma live, por exemplo. E aqui é um canal de comunicação onde a gente traz o nosso trabalho e
É o que? É o medo do julgamento, não é mesmo? Sim, E aí sim. você tava falando e eu tava pensando aqui, esse era um medo que eu tinha lá atrás, mas alguns anos atrás, já faz bom tempo. E quando eu comecei, eu falei assim, tá, o que de pior pode acontecer? Ninguém assistir. Mas é verdade. E tá tudo bem. E eu não me parei. E cada vídeo que eu assisto depois, e eu falo assim, nossa, quanta evolução eu tive. Então eu tinha medo do quê? De um julgamento. Era o auto-julgamento, na verdade. E a gente vai evoluindo sempre, o tempo todo. Um dos medos que eu vejo muito frequente e hoje é latente, assim, as pessoas não estão mais adaptadas a um trabalho CLT, por exemplo. A gente entrou muito, né? Vamos aqui é, empreender, ser dona do seu negócio, ter a tal da liberdade emocional, liberdade geográfica, liberdade financeira. Esse é um medo que instala. A parte financeira, eu acho que ela mexe com as estruturas de todo o resto. Sim. Então, quando a gente tem um medo financeiro ali, ele é bem forte. E quando a gente, quando a gente parte para isso, claro que o medo vem, mas vai com medo mesmo. Se eu não tivesse dado esse passo lá atrás, eu não teria construído tanta coisa que eu já construí até hoje. Então, hoje eu não permito que o medo me paralise. Eu tenho medo de altura, por exemplo, mas eu subo aquela escada íngreme, com as perninhas tremendo, mas eu vou. Você entende? E é o que você falou, qual é a raiz? Eu ainda não trabalhei isso, mas recentemente me veio a consciência. Por que desse medo de altura? Onde que ele se instalou? Quando a minha filha tinha 1 ano, ia fazer 1 ano, eu caí da escada e quebrei o braço. Então eu passei a ter esse medo de altura. E quando a gente está emocionalmente mais frágil, esse medo ele vai potencializando. Ele vai aumentando muito, muito, assim, muito mesmo. Teve um tempo, como eu tenho esse medo de altura, eu percebi que eu estava criando um medo de dirigir, mesmo depois de mais de 20 anos dirigindo. E aí e foi um período que eu estava emocionalmente mais frágil, entende? E um período alguns anos atrás, foi época de pandemia, acho que todo mundo ficou bem mexido. E eu lembro que quando eu ia dirigir e tinha às vezes uma descida, nossa, minha perna já começava e eu falava, o que que tá acontecendo? Porque eu sempre dirigi e sobe, desce, enfim. Aí rapel a gente não faz, né? Porque aí eu não me desafio, mas quem sabe um dia. Mas eu falei assim, quando eu percebi que quando a gente tá com a emoção mais fragilizada, que esses medos eles aumentam, que eles potencializam, Sim. entende? Então, ali eu falei assim, algo tá errado aqui. Então eu fui olhar para mim, eu fui acalmar minha mente, eu fui correr minhas barras, porque isso é verdade, e isso começa, aí foi passando. E eu falei assim, poxa vida, isso não acontece mais. E é incrível. Claro que tem algumas coisas que de altura eu precisaria olhar para isso ainda. Ainda vou. Mas eu não me paraliso por isso, sabe? Eu não deixo a minha vida não acontecer por conta deste medo. Só que isso é todo um trabalho de autoconhecimento que a gente vai buscando. A gente vai se fortalecendo a cada dia. E você, Dani, algum medo assim que, que você sente que você já paralisou alguma vez ou quase? Eu acho que sempre que eu fui dar um salto diferente na minha vida, vieram muitos pensamentos sabotadores. Principalmente de que assim, nossa, mas você sabe o suficiente, mas você é boa o suficiente, você sabe falar, as pessoas sabem te escutar. E aí eu me paralisava. E aí eu comecei a ver que eram coisas que a minha mente estava criando, porque eu ia saltar para outros patamares em qualquer trabalho que eu estivesse. E aí eu falei, cara, o que de pior pode acontecer? A mesma pergunta que você falou. É ninguém me seguir, é ninguém falar comigo.
É eu não ser fonte de contribuição, que é assim que eu escolho, que é o meu propósito de vida, contribuir para as pessoas, trazer mais clareza, mais leveza. Porque nós já vivemos uma vida pesada e eu não escolho mais essa vida. Mas eu percebi, Ana, que realmente não só quando eu estava mais abalada emocionalmente, mas quando eu não estava em comunhão comigo, vamos assim dizer, é quando o medo me pegava. É quando as vozes vinham. E aí eu dava muito mais relevância a tudo isso do que de verdade aquilo que eu tinha que fazer. E aí eu comecei a perceber que a nossa mente, ela vai, tudo que a gente vive é o que a gente cria. Sendo nossas escolhas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E eu comecei a perceber o quanto de distração eu trazia na minha vida através do medo. Por quê? Porque se eu estou me distraindo, eu não estou olhando para aquilo que está expandindo, que está me fazendo crescer. Porque eu não sabia viver daquela maneira. E aí quando eu falei, tá, dane-se, eu escolho, eu não quero mais, eu não escolho mais viver desta maneira. É como se as vozes sumissem. É como se eu tivesse, tipo, sendo exorcizada de mim mesma e agora eu ouço outras vozes. Vai lá, tu consegue. Então é como você vai reprogramando a sua mente. É como você vai trabalhando você com você todos os dias. Ontem, quando a gente estava falando da questão da congruência, e você falou, vai na frente do espelho e se reconhece, reconhece a pessoa que você é grato e tudo mais. Todos os dias agradeça por estar vivo. Bom dia, tá? Todos os dias agradeça por você ser fonte de contribuição. E aí o medo não vai te pegar mais. Ele não vai ser mais o seu inimigo. Para mim é assim, meu amor. É exatamente isso. E a gente vai instalando uns medos. Ontem eu estava numa mentoria, que eu participo de negócios, e a pessoa tinha uma pessoa lá que estava com medo, e isso reverberou bastante, assim, porque eu falei, caraca, é isso. Ela falou para o mentor assim, faz um mês que ela está na mentoria, um investimento alto, falou assim, eu passei um mês e eu não estou vendo, eu estou entrando assim, ficando nervosa, ansiosa, porque como que eu vou reaver esse valor? Que ela não está vendo como investimento para o negócio. Não, ela pagou e assim, só que se ela ficar vibrando nesse medo, ela não vai criar. Porque ela só vai se preocupar em repor o dinheiro e não em como que a mentoria vai trazer e acrescentar para ela. E aí a mentora falou assim: você já fez faculdade? Ela, duas. Quando você investiu na faculdade, foram 4 anos? Foram. E durante esses 4 anos, você, do começo da faculdade, ficou pensando como que esse valor voltaria para você? Não, porque você só vai pensar em trabalhar depois, né, com aquilo e tal. Então, a mentoria tem 1 ano. Você passou um mês e você já está preocupada porque você acredita que ainda não, como que eu vou repor esse valor? O que está certo sobre isso? Porque a gente faz escolhas e a gente mata. É como se a gente fizesse uma criação Sim. e a gente acaba matando essa criação, porque você não vive o processo, entende? Sim, sim. Quantas vezes a gente investe em muitos cursos, muitas formações, muitas mentorias, por exemplo, e sempre eu vejo como investimento. E o Sim. investimento às vezes vai vir imediatamente ou pode vir lá na frente. E tá tudo bem. Eu sei que de alguma forma vai ter esse retorno. E aí eu fiquei pensando, falei, caraca, é isso, né? Uau. E aí ela falou assim, que tapa na cara. Bem assim. Porque, gente, nós, nós crescemos tão imediatista, né? Tem que ser de imediato, tem que ser agora. Ai, tem. E isso
cria o quê? Uma ansiedade, e o medo vai vindo numa proporção muito grande. Então, quando a gente tem, quando você escolhe algo, o que eu percebi? Como que eu o medo não se instala em mim? Quando eu escuto o meu corpo. Por exemplo, eu vou fazer algo, e aí eu pergunto para o meu corpo, tá, isso é leve? Isso vai criar mais para mim? Porque às vezes a gente não enxerga como que aquilo vai se criar na nossa vida. Sim. Mas de repente o chamado tá aí. E aí vem aquela vontade. Aí eu falo, tá, ok, então eu vou. Eu escuto que meu corpo expande. E aí eu vou, e com certeza, todas as vezes que eu fiz essa escolha, algo fluiu de uma maneira tão incrível, e eu falo, tá vendo? O medo não bate mais aqui. Quer dizer, ele bate, mas ele vai embora. É Entende? porque Eu o não corpo, deixo ele Ana, se instalar. sim, o corpo é o que nos coloca em movimento. Então, quando você está em comunhão com o seu corpo, quando você pergunta para o seu corpo, se expande, se vai criar isso que você está buscando, ele vai te responder. E quando ele te responder, é tão verdadeiro para ele que não tem como dar errado. A não ser se você queira que dê errado. Porque uma Exatamente. coisa é o corpo te mostrando o caminho, outra coisa é a tua mente falando não. Para quem que você dá o maior relevância hoje? É para sua mente que mente ou é para o seu corpo que expande? E só que assim, as pessoas, elas não têm tanto essa técnica tão fácil. E aí, elas falam, tá, é balelinha. Na verdade, existe isso? É possível viver disso? Sim, é possível. Todos os dias você estar em comunhão com você e você acreditar que você é a maior fonte, você é a criação de tudo na sua vida. É você que cria o dinheiro, é você que cria a sua saúde, é você que cria as suas doenças. Todos somos nós. Então, como seria a partir de agora você se ouvir, você olhar para o seu corpo e falar, me mostra. Só que assim, gente, tudo isso que a Ana está trazendo da expansão do corpo, de sentir o corpo, é você calibrar todos os dias. Não é você fazer uma única pergunta e nunca mais perguntar. Então, é todos os dias você ser a ferramenta que se requer para que você se coloque em movimento. Então, quanto mais você praticar o que a gente está trazendo aqui, o que a Ana está falando aqui, do leve e pesado, das perguntas, mais você vai estar em comunhão mais rápido e mais fácil vai vir para você a resposta. Não é isso, Ana? Sim, com certeza. Vem com total. É o mantra que a gente utiliza de Axis, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quando eu passei a escolher mesmo essa vida, porque são escolhas, gente. A gente tem uma escolha todos os dias. Eu posso escolher acordar e colocar um monte de medo de caraminhola na minha mente e fazer desse dia bem desafiador, ou eu tenho a escolha de, tá, peraí, como posso ter mais facilidade em tudo que eu for fazer hoje? Como eu posso ter mais leveza? Como que eu posso relaxar mais nisso? Tudo é escolha. Parece assim, ah, nossa, Ana, mas você falando parece que é fácil. E o pior que é, quando você começa a realmente vivenciar dessa forma, os desafios eles vão ficando leves. Sim. Você sabe que sempre tem um caminho e sempre tem uma escolha. Porque, Dani, tenho desafios enormes. Todo mundo tem. Só que aí, hoje, inclusive, eu faço lá a jornada da gratidão, e hoje o exercício de hoje eu vou até compartilhar com vocês, se vocês escolherem fazer, porque eu coloquei lá falando assim, todos os dias a gente faz lá o desafio, e é para a gente ser grato por 3 coisas pelo seu dia, quando você acorda, enfim. E todo dia traga uma consciência nova. E a consciência de hoje foi assim, olhe para os desafios que você já teve na sua vida e seja grato. Busque um de todos que você superou e seja grato por você, por você ter tido força e por você ter tido a resiliência.
para você continuar. E aí, quando você olha para o desafio hoje, e eu olho e falo assim, uau, isso me tirou o sono? É Quantas isso mesmo. noites eu acordei? Alguém aqui já com medo de algo e aí acordou no meio da noite e ficou? E mesmo que você vira para o lado, fecha o olho assim e fala assim, não, vai dormir, e aí você não dorme. Mas agora Porque o tem a pensamento está ferramenta, aqui indo longe, porque o né? pensamento tá aqui. Não vai, é automático. Você desperta e você fala assim, nossa, isso aconteceu mesmo? E aí vem aquele medo. E aí eu falo, aí hoje a gente vai criando, né, aprendendo, expandindo a consciência, tantas ferramentas. Eu falei, olha para o que você já passou, algum desafio bem grande mesmo, e o quanto que você foi forte e resiliente, e agradeça. Porque se você está aqui hoje com saúde, saúde mental, saúde física, tem o seu trabalho, tem seus relacionamentos e tá feliz de alguma forma, então você enfrentou todos os desafios da sua vida. É verdade. Entende? É verdade. E aí, e tudo isso que eu falo de desafio, porque tudo isso são os medos que vem instalando, né? Todos eles a gente sempre vai trazendo os medos. E aí eu falei assim, então seja grato pelo que você já passou. Olhe, e aí faça uma lista do que você teve, quais foram as competências que você utilizou, o que aconteceu ali de diferente para você ter resiliência neste desafio, para superar este medo, entende? Porque eu Sim, tenho certeza que com isso elas vão se empoderando, a gente vai se empoderando e o próximo a gente vai tendo mais facilidade em lidar com o medo, com a insegurança, com tudo. Porque ele está aqui, sim. ele está presente. A gente só precisa aprender a lidar com ele. A gente, na Agradeça a verdade, né, ele, porque Aninha? ele protege. Sim, Ah, a gente, na verdade, tem que saber até que ponto dar de relevância para ele. Até é, aqui eu permito, a partir daqui não mais. Então, você sempre vai conviver com o medo. Só que ele vai ser seu amigo. Ele pode até te alertar de algumas coisas, mas é você que fala se é ele que manda ou não. exatamente. É, trazendo aqui para nós, nosso trabalho que a gente desenvolve. Eu e a Dani, a gente viaja dando curso. Você vai para uma cidade que você ainda não conhece, por exemplo. Sim. Se eu fosse parar para olhar tudo que poderia instalar de medo, Eu não eu saía de não, casa. eu não saía de casa. Eu não É verdade. iria fazer esse trabalho que me deixa tão feliz e grata. Que eu trabalho um final de semana inteiro e eu fico leve, entende? Sim, sim. Então, eu não olho para isso. Então, como que eu posso superar? Buscando ser mais, assim, o que vai me trazer mais segurança, por exemplo, entende? E Sim, me sim. conectar com as pessoas de lá e fazer perguntas, enfim. Agora, se eu simplesmente falasse assim, ah, não, eu tô com medo, eu não conheço tal lugar e eu vou para lá, conheço ninguém, como é que eu vou lá dar curso? Pronto, parou a criação, você matou, e aí a gente não ia estar com uma agenda tão linda e grandiosa de cursos pelo Brasil e logo mais estaremos indo para fora, vocês aguardem a É isso gente. aí, é isso aí. Vocês aguardem essas duas senhoras aqui, que elas estão com tudo e mais um pouco. Então, Exato, assim, o quanto de relevância que a gente dá é o quanto que a gente faz que o medo nos paralise. Então, Aninha, eu acho que assim, essa consciência de que as pessoas têm de estar em comunhão, de perguntar do leve e pesado, de fazer acontecer, são práticas tão simples, mas que transformam vidas. Então, assim, transformou a vida da Ana, vem transformando todos os dias a minha vida. E o que se requer para que transforme a sua? O que se requer para que você exatamente. comece a partir de hoje a escolher por você, a você ser a sua primeira prioridade quando você acorda, a você ser a sua primeira prioridade durante o dia inteiro e assim fazer acontecer uma vida diferente. Eu acho É, que é isso, né, meu amor? é Porque o isso. medo não vai nunca mais nos paralisar.
a não ser que a gente dê força para ele. Eu não dou. Eu não escolho isso. Nem eu. E vocês, meus amores? Fez sentido para vocês? Alguém tem algum medo aí para compartilhar? Vai colocando aqui pra gente. A gente gosta de interagir com vocês. Estão quietinhos hoje, né? O medo paralisa até as mensagens. Eles têm até medo de escrever alguma coisa e ser julgado. Bom dia, Jana. Bom dia, seja bem-vinda. É isso, né, meu amor? É isso, meu amor. Assim, Vamos dar gratidão. um beijo no medo? Um beijinho E vai no com medo. medo e vai com medo mesmo. E vai com medo mesmo. E assim, a gente deixa as lives salvas, a Jornada da Consciência. E se vocês quiserem algum tema diferente, algo que a gente possa trazer, exercícios, temas, comentem que a gente sempre traz, a gente está aqui aberto para que a gente mostre para vocês uma vida mais leve. Uma vida de infinitas possibilidades, se assim você escolher. Meu amor, Beijo gratidão. grande. Te amo. Gratidão. Até mais. Também te Até amo. amanhã. Tchau.